O Brasil está passando por uma transformação daquelas silenciosas, sabe? Mas que é gigante e que vai redesenhar o país que a gente conhece. Vamos mergulhar nisso para entender o que está em jogo para o futuro de todo mundo. Já parou para pensar nisso? E se a população brasileira, que a gente sempre ouviu que não para de crescer, de repente começasse a encolher? Pois é, isso não é papo de filme de ficção científica, não. Guarda bem esse ano, 2042. De acordo com as projeções, é nesse ano que a população do Brasil vai bater no teto e logo depois começar a cair, uma coisa inédita na nossa história. Tá, mas por que isso está acontecendo? Basicamente, são duas forças gigantescas agindo ao mesmo tempo e moldando uma sociedade totalmente nova. Tá nascendo menos gente e quem já nasceu tá vivendo muito mais tempo. A velocidade dessa mudança é uma coisa que impressiona. Pensa só, lá nos anos 70, a média era de mais de 4 filhos por mulher. Hoje, caiu para 1,7. É uma das quedas mais rápidas que o mundo já viu. E o que esse número 1,7 quer dizer na prática? Bom, ele fica abaixo do que os especialistas chamam de nível de reposição, que é de 2,1 filhos. Pensa nesse 2,1 como a nota mínima para uma população não diminuir. Ou seja, hoje não estão nascendo brasileiros suficientes para, digamos, substituir a geração dos pais. E os motivos para essa queda? É uma combinação de vários fatores sociais importantes. A migração massiva para as cidades, o maior acesso a métodos contraceptivos, o aumento da escolaridade e, claro, um ponto-chave, a entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. E enquanto tudo isso acontecia com os nascimentos, uma outra revolução corria em paralelo. As pessoas começaram a viver muito, mas muito mais. A expectativa de vida deu um salto gigantesco, principalmente por causa de melhores condições de vida, saneamento básico e, claro, os avanços da medicina. Juntando essas duas pontas, menos jovens nascendo e mais idosos vivendo mais, a gente tem uma mudança completa na cara da população brasileira. É um fenômeno que a gente pode visualizar como se a nossa pirâmide de idade estivesse virando de cabeça para baixo. Aquela imagem clássica da pirâmide etária com a base bem larga, cheia de crianças, está ficando para trás. O que a gente vê agora é a base ficando cada vez mais estreita. O meio, que é a galera em idade de trabalhar, ficou mais largo. E o topo, que são os idosos, não para de crescer. A pirâmide está literalmente se invertendo. Essa nova estrutura, com um monte de gente na idade produtiva e proporcionalmente menos crianças e idosos para sustentar, cria uma coisa muito especial. É o que os economistas chamam de uma janela de oportunidade única. O nome disso é bônus demográfico. É como se fosse um período de ouro, sabe? Tem muita gente trabalhando, produzindo, gerando riqueza e, ao mesmo tempo, uma proporção menor de dependentes. É a chance perfeita para um país investir pesado e dar um salto de desenvolvimento. Só que tem um porém, e é um porém bem grande. Essa janela não fica aberta para sempre. O bônus demográfico brasileiro começou algumas décadas atrás. Chegou no seu ponto máximo ali por volta de 2020. E agora, agora essa janela está começando a se fechar. A oportunidade está passando. E é aí que mora o grande desafio. A análise de muitos especialistas é bem direta. O Brasil não aproveitou essa chance como deveria. Faltou investimento pesado em áreas essenciais, como infraestrutura, educação e saúde, para realmente capitalizar em cima dessa força de trabalho. Ok, mas por que o Brasil não conseguiu colher todos os frutos desse bônus? Um dos maiores obstáculos, algo que está bem no DNA da nossa sociedade, é o desafio da desigualdade. É ela que impede que todo o potencial dessa força de trabalho seja de fato liberado. Vamos dar uma olhada em como essa galera toda está distribuída no mercado de trabalho. A grande maioria, quase 65%, está no setor de serviços e comércio. É um setor super importante, claro, mas também é onde a informalidade corre solta, o que deixa milhões de trabalhadores sem direitos e com pouca segurança. E a desigualdade aparece aqui de um jeito gritante. Olha só, mesmo as mulheres tendo, em média, mais anos de estudo que os homens, em 2015 elas ganhavam só 76% do salário deles. É uma diferença que acaba limitando o potencial de metade da força de trabalho do país. E se a gente olha para o recorte racial, o abismo é ainda maior. No mesmo período, a renda de pessoas pretas ou pardas era quase 60% menor que a de pessoas brancas. Isso é uma barreira estrutural que trava o desenvolvimento de todo o país, porque impede que milhões de pessoas contribuam com seu máximo potencial.
Então, como é que a gente mede o resultado final dessa conta toda, que mistura demografia, economia e desigualdade? Um bom termômetro para isso é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É quase como se fosse o boletim de notas do país. A beleza do IDH é que ele não olha só para o dinheiro, para o crescimento da economia. Ele mede o desenvolvimento social olhando para 3 coisas que são fundamentais na vida de qualquer pessoa: educação, renda e longevidade. E como o Brasil se sai nessa foto? Com base nos dados de 2015, o país ficou na posição de número 79 no ranking mundial. É uma posição considerada de alto desenvolvimento, mas que deixa claro que ainda tem um bom caminho pela frente para chegar no grupo da frente. E quando a gente abre esses dados, surge um paradoxo bem interessante. A educação foi o que mais ajudou a puxar o IDH do Brasil para cima nas últimas décadas, só que mesmo assim, ela continua sendo o nosso ponto mais fraco, com um nível ainda considerado médio. Ou seja, a gente avançou, mas não o suficiente. E tudo isso nos traz para a grande questão, a pergunta que vai definir o nosso futuro. Com essa janela de oportunidade do bônus demográfico quase se fechando, será que o Brasil vai conseguir, finalmente, superar as suas desigualdades históricas para construir um futuro que seja próspero para uma população que envelhece cada vez mais rápido? É uma resposta que as próximas décadas vão ter que dar.